Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal. E quais os melhores fundos imobiliários para investir agora? Porque a gente sabe que o jogo mudou um pouco agora, né? Você que me acompanha aqui no canal Lucro FC sabe que agora a inflação cedeu um pouco, né? Diminuiu aquela tendência de inflação alta. E o que aconteceu com a taxa Selic? Provavelmente ela também já chegou no ápice, né? E esses dados, essas informações fazem com que a gente tenha que mexer um pouquinho também nas nossas decisões de investimento. A tendência da taxa Selic agora é ficar mais naquele platô ali de 13,75% ao ano, aí nos próximos meses, e isso traz alguns insights importantes aqui para as nossas decisões de investimento. Então já vamos direto para o conteúdo aqui. Qual o melhor fundo imobiliário para aproveitar esse cenário e algumas outras opções interessantes aqui também que eu já vou colocar logo na tela. Estou aproveitando esse relatório aqui que a Levante criou, que são sobre os fundos imobiliários, onde investir com o recuo da inflação e o fim da taxa de juros, aí, o fim da alta da taxa de juros. Então você pode fazer o download desse relatório completo aqui na descrição, vou deixar o link, é totalmente gratuito, informação de qualidade para você tomar as suas decisões de investimento também, tá? Faça o download desse relatório aqui, que inclusive tem dois ativos ali, dois fundos imobiliários que o pessoal, os analistas da Levante falaram que gostam, tá? E eu vou citar um deles agora nesse vídeo aqui, que é o KNCR11, tá? O fundo da Kinea, o fundo de papel com gestão ativa aí, um dos maiores fundos imobiliários da nossa bolsa, tá? Eu particularmente gosto desse fundo do KNCR11, tá? Ele é um fundo que faz parte da minha carteira pessoal de investimentos e, na minha opinião, ele é um dos mais seguros que tem na Bolsa de Valores e vamos falar um pouquinho aqui sobre eles, tá? KNCR11, um fundo de papel, tá? Eu continuo ainda otimista com os fundos de papéis, até porque a taxa Selic não vai diminuir tanto assim não, viu? Não espere taxa Selic a 2% ao ano, a 4 ou 5% ao ano do jeito que era, não. A taxa Selic aqui nos próximos anos estará muito mais próxima de 2 dígitos, né? 2 dígitos, ou seja, pelo menos ali 10% é a expectativa de mercado. Mas muito bem, o pessoal da Levante aqui está falando bem do KNCR11, mas não é só ele, tá bom? Inclusive fiz uma live outro dia, vou colocar aqui na tela para vocês verem, ó. O nosso analista lá do Lucro Máximo, o Diego, também falou bem do KNCR11, fez uma recomendação nessa live que eu estou mostrando aí na tela, e você pode assistir essa live completa também. Vou deixar o link aqui em cima, porque ela faz parte do meu projeto que se chama Lucro Máximo, só que essa live aqui só ficará disponível até segunda-feira, tá bom? Então assista a live porque o Diego comentou sobre o KNCR, a gente falou sobre muitos outros assuntos importantes, inclusive também sobre uma ação recomendada, beleza? E também tem a própria XP, a XP Investimentos. Eu peguei um outro relatório que eles fizeram aqui, vou colocar aí na tela também, que a XP indica 5 fundos imobiliários que eles acham interessantes nesse momento, sendo que o primeiro principal aqui é justamente o KNCR11, aí com dividend yield dos últimos 12 meses de 10,64 e na minha visão vai crescer, esse dividendo vai ser maior até nos próximos meses. Daqui a pouco eu coloco mais detalhes sobre eles aqui, todos os detalhes sobre esse fundo imobiliário, mas antes vamos falar um pouquinho rapidamente aqui sobre essas outras opções que a XP colocou aqui na tela, né? Então um pouco sobre cada setor. No setor de shopping centers, o HGBS, né? Mas a gente vê que o dividend yield esperado aí não é dos mais agradáveis ainda no setor de shopping, né? Vai da sua decisão de diversificar ou não. Nas lajes corporativas, o pessoal está bem otimista com o PVBI11. Na logística, mais uma vez o Bresco, né, que já está batendo carteira aqui, né, sempre, todos os meses. Ele é um fundo que está sendo bem recomendado pelos analistas aqui da XP, inclusive. E o HGRU, que na minha visão aí é um fundo bastante interessante, bastante promissor. Mas vamos falar agora aqui sobre os detalhes do KNCR11, tá? Eu vou pegar aqui o principal motivo, já vou colocar na tela aqui esse gráfico, porque na minha visão isso aqui diz tudo sobre o cenário atual, tá? O gráfico pode estar um pouco confuso assim, batendo o olho da primeira vez, mas a gente vai olhar agora aqui com bastante calma e tranquilidade. Já vamos colocar logo sobre o KNCR11, porque a gente vai ver essa linha preta principal aqui, 93% então, dos contratos desse fundo, vamos ver na legenda, ó, são os CRIs ligados ao CDI, ou seja, se a taxa Selic tem essa tendência de ficar alta, né, nessa casa dos 2 dígitos,
qual é o fundo imobiliário que vai surfar melhor esse momento? O próprio KNCR11, porque a maioria dos contratos dele é atrelado ao CDI, ok? E muita gente me pergunta também quais outros fundos imobiliários que têm essa característica de ter muitos contratos ligados ao CDI. A gente pode ver aqui nesse gráfico também que não são muitos, né? A maioria deles tem um fator primordial ali dessa barra amarelinha aqui, que é o IPCA, é a inflação. Então a gente vê até, por exemplo, o KNP11, que 94% dele é justamente ligado ao IPCA. Enquanto esses outros fundos que a gente está colocando aqui na tela como exemplo também, direto do site da XP, vale até a gente falar um pouquinho, tá? Todos esses fundos que estão aparecendo aqui, ó, o CPTS, o CVBI, o Habitat, o HGCR, a maioria deles aqui, ó, todos esses que estão na tela, são de uma característica um pouco mais segura, né? Na verdade, eu preciso fazer esse disclaimer, né? Tirar o Habitat e o XPCI, eles são um pouquinho mais arriscados, né? Eu já fiz um outro vídeo que eu falei sobre essa ideia que existem fundos imobiliários bem seguros e outros mais arriscados. Vou deixar aqui em cima no card para você assistir depois também, tá? Mas, enfim, tirando o XPCI e o Habitat, a maioria desses fundos aqui tem uma característica um pouco mais de segurança, sendo que, na minha visão, aí o KNCR é o mais seguro deles, né? Que tem contratos ali muito bons de crédito, né, com boa capacidade de pagamento, ok? E para a gente exemplificar um pouco mais nesse gráfico aqui, então eu já usei o KNCR como um exemplo de um fundo atrelado ao CDI, tá? Vamos pegar um outro, por exemplo, ó, o CPTS11, tá? 63% dos contratos dele é inflação, IPCA, né? E 35% são outros fundos imobiliários, tá? Essa barra cinza aqui. Ou seja, é uma gestão muito ativa do CPTS. Por isso que eu falo, você tem que saber aquilo que você está investindo. Não tem certo ou errado aqui, só é uma característica, tá bom? E o HGCR, por exemplo, seria o segundo aqui nessa lista, junto com o MXRF11, na verdade, nessa segunda colocação aqui entre os fundos que têm a maior participação em títulos ali atrelados ao CDI, mas a gente vê que o KNCR aí está disparado, sendo o principal dessa categoria. Indo mais a fundo aqui, mais um gráfico aí na tela, só para a gente ver essa relação risco-retorno dos últimos 12 meses, o KNCR foi o melhor, né? Então ele teve o maior retorno aqui, ó, na casa do entre 15% e 20% nesse um ano, e a volatilidade dele esteve aí na casa dos 8 ou 10, tá? Uma volatilidade um pouco maior que o IFIX, mas o retorno bem maior também. Aí eu falei do Habitat, por exemplo, que é um fundo mais arriscado. Infelizmente, para os investidores desse fundo não foi um ano tão positivo assim, porque ele teve um retorno negativo e uma volatilidade bem alta. E mais alguns detalhes legais aqui sobre o KNCR11, então, né? Vou colocar aqui na tela, depois o pessoal pode até dar um zoom nele, dizendo que ó, o portfólio dele, como a gente colocou, 93% são indexados ao CDI, com prazo médio de 6,1 anos, e a carteira indexada ao IPCA, que é bem pouquinho, né, do fundo, está com um rendimento ali de inflação na IPCA, mais 6,81, então algo bem interessante, sendo que o fundo, então, ele tem 55 CRIs dentro da carteira, bastante diversificado, né, 57% no setor de escritórios, 31% nos de shoppings, 5,3% no setor logístico e 6,5% no setor residencial. E aqui essa frase também é importante, ó, os CRIs, os Certificados de Recebíveis Imobiliários desse fundo, apresentam sua maior parte a característica high grade, né? Ou seja, melhor classificação de crédito, ou seja, mais seguros também. Então, vou pedir também um zoom aqui nesse gráfico, porque ele mostra que esse fundo imobiliário aqui, o KNCR11, ele segue muito próximo do CDI, né? Que é essa linha preta, ou seja, está sempre próximo. Na verdade, houve uma distorção aqui em 2019 e 2020, né? O fundo estava extremamente barato. Quem aproveitou naquela época ali está sorrindo à toa, está ganhando bastante dinheiro. Inclusive, quem é aluno e aluna lá do Lucro Máximo, né, aproveitou essa recomendação aqui que a gente tem, o nosso analista lá que recomendou o KNCR há bastante tempo. O Diego, vou deixar mais uma vez aqui o link para você conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho no Lucro Máximo, tá bom? Mas aí a gente precisa falar também sobre esse dividend yield. Olha só, em setembro de 2022, 1,26 de dividend yield nesse mês, né? A gente vê uma crescente aqui desde setembro de 2021, está crescendo. Por que está crescendo? Porque a taxa Selic cresceu, tá? Agora ela deve ficar um pouco mais estabilizada nesse patamar alto,
tá? Não sei quanto tempo que vai ficar com esse dividend yield aí de 1,26% ao mês, tá? Vai ficar durante mais alguns meses, depois pode baixar um pouco, mas vai continuar bastante interessante. E aí a última indicação aqui legal dessa informação do KNCR é que ele está no preço sobre valor patrimonial aí justo, né? Próximo dos 100% aqui, né? O preço atual lá na tela da sua corretora vai estar algo em torno de R$ 101,39 e o preço justo dele R$ 101, tá? Então um fundo com preço justo, uma perspectiva interessante aí com a Selic continuando alta. Então, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o assunto e dá uma olhada também nesses outros vídeos aqui que eu separei para você aproveitar aí as oportunidades do momento, ok? Meu nome é Ricardo Natali e seja muito bem-vindo ao time.